O Ayrton morreu sem realizar 3 sonhos. Puta. Foi exatamente desse Foi jeito. arrepiada que eu dei, Jesus. Deu carona pro Ayrton, lembra? Essa cena é sentou ótima. do ladinho. Essas coisas a gente não vai ver mais, tá? Isso tudo que a gente tá Nunca, falando nunca, aqui não vai existir Imagina mais hoje- na Fórmula 1. Não. Sim. Entendeu? Talvez o Vitória não vai saber quem foi o Fangio. Talvez o Vitória não vai acompanhar o Nick Lauda. Mas o Ayrton falava pra mim deles. Então o sonho do Ayrton era bater os recordes do Fangio. O Fangio era o cara que o Ayrton olhava. E aí é muito louco, né? Que Porque era depois... o grande, né? Até essa época ele Era o 5 cara. vezes campeão do mundo. Esse era o cara do Ayrton, entendeu? Então o Ayrton morreu sem realizar 3 sonhos. 1, correr na Ferrari. 2, conhecer a Disney. 3, ter um filho. Ele não conhecia a Disney. Esses eram os sonhos dele. Caraca, eu achei que ele... Pô, que E coisa, não conheceu. cara. Mas é o quê? Medo de ir lá e ser muita Não. gente assédio? Eu não Eu vou não teve falar, tempo. por que quando ele morreu, o primeiro dinheiro que eu ganhei com o livro, eu peguei Você minha foi mãe pra e lá? fui pra Disney. E é o lugar que eu frequento até hoje, toda vez que eu também posso é amo. pra lá que eu vou. Puta que pariu. E eu não me conformo que esse Lá, homem e, não lá foi em pra lá. Pardo Forte, que eu sempre te encontro também. Tamo lá, Maravilhosa. tamo lá. Esses lugares faz parte da minha história por causa disso, inclusive. Porque ele me ensinou, Cara, com a não morte sabia dele, disso, cara. que a Que gente não louco, pode deixar mano. pra amanhã os nossos sonhos. É Se eles são verdade. realizáveis. Porque esse era um sonho realizável dele. Porra, Porque pra uma coisa é caralho. você sonhar com uma coisa que você precisa ainda muito pra realizar, mas você não para de sonhar. Agora, sonho realizável, por que você não vai fazer, meu Deus? O que pode ser mais importante do que você realizar o seu sonho que você Verdade, pode? verdade. E eu lembro, eu com a minha meninice toda, falando pra ele, bora pra Disney! Porque imagina eu, pobre, fudida, sempre sonhei, escutando o Clube do Mickey, Queria vendo o conhecer o Silvio Mickey, Santos com o lógico, Clube caralho. do Mickey, tudo que eu Lógico. queria também era ir pra Disney. Porra, é. E eu falava, sonho pô, de se é todo seu sonho, moleque. é o meu também. Então Vamos. bora pra Disney. E ele fala, calma que eu tenho que fazer não sei o quê. Peraí que essa semana tem não sei o quê. Sempre tinha uma coisa de trabalho na frente, sabe? É porque ele priorizava muito o trabalho dele. Eu falava, mas, cara, você como tricampeão mundial, você precisa chegar 2 dias antes, deitar embaixo do carro? Eu não vejo ninguém deitando embaixo do... Ele deitava embaixo do carro com o mecânico italiano amigo dele. Eu não via um piloto deitar embaixo do carro. Eu falava, que Mas maluquice por é isso essa que ele sua? era que era, cara. E ele Por falava, isso porque que eu ele era gosto de quem mexer, era. eu quero mexer. Então, assim, ele fazia umas coisas que os outros não faziam. E aí ele perdia muito mais tempo do que os outros. Então, assim, os caras começavam a ir pra pista no dia do treino. Ele ia pra pista 3 dias antes do treino. Já o carro nem tava lá. O que ele tá fazendo lá na pista? Onde você vai? Vou na pista. Eu lembro que ele andava de motinho, de bicicleta. Andava na pista, andava de Andava a moto. pé, Não, e ficava... bicicleta. Ele tinha isso. Então, assim, ele não Se preparava, né? se preparava Mentalmente, real, concentrar, assim. Mas né? eu achava exagerado. Imagina, pra mim, eu falava, porra, você já é o cara. Vamos lá, não precisa, chega um dia lá, um dia pula isso aí, vai, vamos... Nossa, é uma etapa da corrida, Atazana. né? Isso eu acho que divertia ele muito, porque eu fazia isso, eu acho que é aí que ele morria de rir, porque eu levava ele ao McDonald's, eu fazia ele dar essas risadas, aí eu falava, tentava dar uma esculhambada um pouco na rotina dele, Sim, sabe? sim, assim, sim. no bom sentido, tá? Tirar essa coisa. Tirar Pelo menos essa... esfriar um pouco a cabeça. porque Exatamente. Esse mundo de Fórmula 1 é um mundo muito... Tirar o Exato. terno, Foda, tirar o cara. terno, né? Tira um pouco tanto desse que terno. você pode reparar, a imagem dele física, quando ele morreu, ele tinha barba pra fazer, cabelo mais comprido, tava usando outro tipo de roupa, porque eu já comecei a fazer a mala dele, já comecei a tirar as coisas que ele punha, botava outra coisa, tirava as calças mais careta, botava umas calças mais... Eu Tirava comecei o a vinco mexer da um pouco... calça jeans. eu comecei a mexer um pouco nesse jeito Na imagem, dele. na imagem. E aí ele começou a gostar disso. Eu falava, a gente estava em Angra, ele saía para fazer barba no meio da tarde. Aí eu falava, mas por quê? Era um hábito que ele tinha. Então, assim... Vira ele costume, relaxa. né, cara? Ele tinha muita dificuldade de entender as férias, de entender o momento relax. Para ele, isso era quase que inconcebível. É workaholic. O workaholic, ele ficava atrás da adrenalina. Então era um cara que tinha que esquiar na noite, porque aí ia dar uma adrenalina. Eu lembro dele acordando caseiro, pedindo pra puxar ele de esqui Mas na isso é uma noite. coisa que é engraçada, que eu acho que todos esses caras têm isso. Um vício de adrenalina, um Eles vício são de... muito competitivos. E aí, Se for brincar com Não, e- o Rubinho, com massa tem brincadeira. Não tem. No videogame não tem brincadeira. Não tem. Os caras ficam caras sérios, vão- puto. Puto. É. Eles são competitivos. Eu jogava pra tranca caralho. com ele, pelo amor de Eles Deus. são Não é muito porque ele competitivos, jogava cara. muito bem, mas às vezes eu ganhava. Mas não Lógico. podia ganhar.
Eu não podia ganhar, porque eu ganhava, tinha que continuar eternamente jogando, até ele ganhar. Entendi. Não tinha, era desesperador isso. A coisa não terminava jamais o jogo tinha que de perder de propósito, Você vai né, pra cara? poder dormir, porque já era tipo 3 da manhã, o cara tá lá. Caralho, entendeu? velho. Vamos continuar mais uma. Que Mais coisa. uma. É E uma, assim, uma se coisa você. louca. Eu tenho Caralho. uma imagem que não sai da minha cabeça, que é considerada a volta perfeita no Japão, né? Aquela imagem de Ah. todo o Sabe o carro. que eu tenho? Eu tenho um LD com essa volta. Um laser disc. Aí- Jura? Ai, quero assistir um dia com você. Eu não tenho um aparelho. Se tiver um aparelho, a gente assiste. Eu tenho um Ah. laser, aquele laser grandão, Lembro? com a volta dele, que é o negócio mais absurdo. Uma mão no volante e outra no câmbio aqui, ó. Tanto que no Japão, eu vou te falar. Era mão no câmbio e mão no volante. ali o que volante não tinha um botão. Aí você vê o quanto Não tinha ele um botão. era... Era a mãozinha aqui trocando de É marcha ó. aqui, filho. Lembro bem. E, Aí você vê o você ouve o som do motor? O motor estralando uma vinda nos últimos giros que tinha, velho. A pista inteira ele faz assim. Ele não tira o pé um segundo. Eu falo para as pessoas, tanto eu falo inclusive pro Vitório. Não é à toa que ele foi o cara que ele foi. Perfeito. Ele pode ter, você pode ter todo o talento do mundo e todo o dom do mundo, mas se não houver dedicação, suor, lágrima, sangue, Ah, não. não adianta, você não sai da. Você pode ser bom pra caramba, mas você não é excepcional. É isso aí. E a diferença de você ser ídolo e campeão mundial é enorme também. Porque eu te Muito, falo de muitas muito. pessoas que são campeões. Damon Hill. Campeão! Mas não é Foi campeão, ídolo. mas ele Mika, foi, não é Mika ídolo. Hakkinen. Você entende? Como Você é que é o pode nome ser dele? bom Kimi demais Raikkonen. no que você faz. Campeão mundial, mas não é ídolo. É isso que eu falo. Você, Kimi pode ser, Raikkonen. você pode ser genial. O Mas se você. filho do Villeneuve, como chamavam? Ai, eu nem- Jacques. Jacques Villeneuve. Jacques É, Villeneuve. isso que eu falo. São Campeão. pessoas maravilhosas. Não é ídolo. São bons pra caramba. O Hamilton já Mas não, embaça, né? mas não É é. que é o que ela tá falando. Naquela época, né? Eu tô falando daquela época, tinha ele que era assim. Aí tinha um que Alan não era. Prost, que não tinha muito Mas carisma. ele não tinha Não. carisma, entendeu? Ele não tinha essa coisa do ídolo. Era que Tinha o Ayrton Nigel tinha. Mansell, que por mais O que O não... Mansell era doido, era o cara que todo mundo amava. É meio Max Verstappen lembro hoje, que É, assim, esse é né? divertido, o cara Eu que todo tava em mundo. Interlagos, a gente vendo. Quando o Senna foi. E tinha o ganhou Berger, a que era o melhor primeira amigo vez. dele. É, o Berger. Mas o Era outro doido também. Mansell vinha de Ferrari na reta e os carros gritavam que dava dor de ouvido, né? Os V12, né, velho? E o Mansell vinha, bicho, de lado, torto. É louco. Aí você, caralho, bicho. Curtia. Aí você via a McLaren vindo lá de baixo. Mas gritando. Direitinho. E o caralho, bicho. Olha a diferença de pilotagem, bicho. O Mansell mais regaçando a Ferrari, parecia um debilóide. Ferrari não, a Ah, Williams. Não, o Não. Mansell tava de Ferrari. Ferrari, lembra? Ferrari. Lembra Mas de eu Ferrari, lembro de uma verdade. cena, o Mansell num carro azul, Williams. Já era Williams. já era o Williams e o Ayrton deu carona pro Ayrton. Lembra? É, Essa cena é sentou ótima. do ladinho. Essas coisas a gente não vai ver mais, tá? Isso tudo que a gente tá Nunca, falando nunca, aqui não vai esquece. existir Imagina mais hoje... na Fórmula 1. Não, apesar que o tio fez uma coisa divertida essa Não, e a semana. saída do carro que o Ayrton dava de capacete, eu sabia que ele ia dar porrada em alguém. Quando ele saía de capacete, ele não tirava o capacete, eu sabia que ele ia Tava brigar. bravo, tava bravo. Tava bravo e ele ia lá dar porrada, como ele deu lá no menino lá que depois No ficou... Schumacher? Não foi no Schumacher, foi no... Eu não lembro quem Ele foi, não deu um né? cacete no Schumacher? Falou aqui, o Reginaldo não, Leme confirmou. quem deu Né? que ele deu porrada não foi no Schumacher, foi no menino, No foi Ticaracateca. Ticaracateca. Pronto. E aí, o Ticaracateca ficou muito famoso, porque ele falou, porra, apanhei do cara. Tipo o Will Smith, que deu aí o No Chris Rock. o a Chris bufetada. Rock Tem dobrou certeza o que não é valor. o Schumacher? Tá absoluta. Dobrou o valor do show e o show e caralho, o cacete, deu toda essa moral. Aí então deu uma moral pro menino também. Era um retardatário. Imagina que o Schumacher ia ser retardatário. Que ficou na frente dele numa corrida e não dava espaço pra ele passar não de vou jeito lembrar. nenhum. Era um moleque. Vou Era lembrar o, o pessoal do chat aqui, era de bem repente... novinho, bem já novinho. lembro. O pessoal do chat às vezes Era um pode ajudar menino. a gente aqui. Famoso, gente. Irvine. É, Ed Irvine, Ed Irvine. Valeu, chat. Obrigado. Galera do Exatamente. chat. Ed Irvine. Ed Irvine. Essa cena, eu tava no box, eu vi que o Ed Irvine não saía da frente dele, assistindo, eu falei, ih, vai ficar Vai dar bravo. merda. Deu uma volta, deu duas, não sai da frente. Eu falei, isso aí não vai ficar Na bom. hora que ele parar. Na hora que ele parou, ele saiu de capacete. Quando sai de capacete, você escreve, é porrada. Mas essas cenas a gente é nunca muito- mais vai ver. Essas E é coisas. porque- Apesar que o E é Vettel porque- fez uma coisa muito divertida, né? O que esse ele final fez? de Não vi, eu não semana. vi. No camotinho? É. Eu vi. Ele não pode, pô. Pegou uma lambretica. É que, assim, tá dando pra perceber que o Vettel, ele tá encerrando a carreira. Então ele tá... Ele tá se despedindo. Eu acho que nem sei se ele corre nas próximas aí. Será? É, tá dando pra perceber isso aí. Ele não tá mais cortando o cabelo, ele bateu o carro, tá É, Dando uma displicente. desencanada. Já foi a época Do dele, nada, né? ele pegou, olha que louco, acabou o treino,
Ele pegou a moto do maluco e saiu pela pista. Azul. Ele não pode fazer isso. Botou o capacete. Mas eu gosto dessas botou o capacete reverências. eu também Botou gosto. na testa aqui o Eu também acho capacete legal. e ficou dando tchau pra galera. Notadamente, ele tá se despedindo. É. Assim, tá até uma meme. Você viu as memes dele? Da motinha. Da motinha em vários lugares. Então você vê que é um cara que é tetracampeão do mundo, né? Se não me falha a memória. Tá se despedindo. É isso aí. Deve ser É o que eu falei, já difícil, teve a época dele, velho. Mas época hoje de é bem, outra. bem menos, eu acho, emocionante essa coisa da corrida pós-corrida, da discussão da pista, dos... Eu adoro. Eu também gosto, mas eu acho que é ainda gosto, menos... Mas cê- não tem essa cê- pegada não, da... não. Não tem aquela competição Tem uma- que tinha tem do uma Prost cena- com a Ayrton. Tem uma Passa. cena... Sabe? Obrigado por assistir até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Fique com a gente e nos encontramos no próximo vídeo.